Olá, amadas do Pai, que bom estar aqui novamente com você para juntas caminharmos mais um pouquinho, ouvindo algo, aprendendo um pouco mais sobre essa mulher, a qual nós estamos com o coração compelido a compreender os seus segredos. Amém? Débora. Queridas, ontem a gente falou muito sobre a importância de você não entrar numa guerra a qual você não foi chamada. Precisamos ter discernimento quando o Senhor nos convoca. Se Ele não convocar, não devemos entrar. E enfatizei bem essa questão, né? Porém, quando o Senhor nos convoca e nós não nos dispomos a obedecer, a coisa também complica. Então, o temor é para os dois apostos. Precisamos de temor para não entrar em guerras às quais Ele não nos chamou, e precisamos também de temor e obediência para nos dispormos a entrar nas batalhas que Ele nos chamar. Precisamos estar muito aliançados, conectados com Deus, para ouvir as suas instruções e as suas direções. Vocês sabem que o capítulo 5 de 2 de Juízes, que conta a história de Débora, ali já no final da batalha, depois que realmente se cumpre a palavra, Débora canta um cântico, é chamado Cântico de Débora. E nesse cântico dela, ela conta exatamente o que estava acontecendo, né? Então, muitas coisas que nós temos embasamento para falar do capítulo 4 está escrito, registrado no capítulo 5, quando ela canta. Ela canta e, ao mesmo tempo, ela conta toda a história, né? Então, ela fala que naquele tempo, né, o povo passava por momentos muito difíceis. Ela diz assim no capítulo 5, no verso 7, os guerreiros de Israel haviam desaparecido, já tinham desistido de lutar, até que te levantaste, ó Débora, até que levantaste para ser mãe de Israel. No dia em que escolheram seus outros deuses, eis que a guerra chegou às portas, e já não se podia ver um só escudo ou lança entre os 40.000 homens de Israel. Olha, gente, como eles estavam totalmente desequipados para a guerra. Eles foram empobrecidos a ponto de não ter uma espada e uma lança. Por isso que aqueles homens estavam tão assustados, né? E ela continua, ora, o meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvai ao Senhor, vós que cavalgais sobre os alvos, que percorreis livremente pelas estradas, considerai, escutai. Então, assim, é muito, muito forte o que Débora relata aqui no capítulo 5. E ela diz, desperta, Débora, desperta. Acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, ó filho de Abinoão. E então os nobres da fé desceram às portas onde estavam os seus chefes, o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, e cooperou com Baraque contra a tirania dos poderosos, né? Então ali, a partir dali, ela faz uma descrição em que ela mandou convidar várias tribos e, infelizmente, nem todas as tribos aceitou o seu convite para participar dessa guerra. Nem todas as tribos. Então, se você estudar com muito afinco o capítulo 5, talvez eu vá mais para frente falar um pouco mais sobre esse detalhe, mas a gente vê que quando eles foram subir, quando Deus falou
para juntar aqueles homens. Obviamente, ela mandou o convite para várias tribos. Mas uns estavam ocupados com o seu trabalho, outros estavam ocupados com as suas próprias coisas. Então, existe um relato muito específico sobre o que cada tribo estava fazendo e por que não atenderam, né? Mas, enfim, a tribo que atendeu, ela seguiu, né? E Naftali e Zebulon então subiram 10.000 homens, Débora marchando, né? E então, quando chegaram ali naquele monte, né, todo mundo anunciou ao exército inimigo, a Cícera, né, que Baraque havia subido ao Monte Tabor. E ele havia subido com alguns homens, né, 10.000 homens. Então, Cícera, que era o inimigo, né, o comandante do exército inimigo, convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todas as suas tropas para chegarem ao rio Quisson. Então Débora, sabendo disso, afirmou a Baraque: dispõe-te, porque hoje este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas suas mãos. Porventura não mandou o Senhor, não marchou o Senhor à sua frente? Em seguida, pois, Baraque desceu do monte Tabor e os seus 10.000 soldados atrás dele. O Senhor, então, encheu de pânico a Cícera e aniquilou todos os seus carros de ferro e todo o seu numeroso exército diante de Baraque. O Senhor mandou uma chuva, como é relatado no capítulo 5. O Senhor mandou uma chuva, mas tamanha água. E então eles ficaram desesperados, porque os carros atolaram na lama, atolaram, e o rio transbordou, e aquilo virou um lamaçal, levando os seus carros, levando soldados, os carros atolados, e enfim, os cascos dos cavalos, o galope fazia tremer a terra, e isso colocou pavor no exército inimigo. Quando Débora Baraque estava descendo com os 10.000 homens, o trotar do cavalo fazia tremer a terra. E isso causou pânico, medo em Cícera e no seu exército, que era muito mais numeroso, muito mais poderoso. E junto com aquele trotar, ainda veio uma chuva violenta, e aquela chuva inundou tudo. E imagine os carros atolados, imagine quando os soldados viram aquilo, que eles estavam perdidos naquele lugar, né? Eles iam morrer. Os que desceram dos seus cavalos atacaram aqueles que estavam presos nos seus carros de ferro. E foi uma matança grande. Destruiu todo o exército do inimigo. E então Cícera, que era o comandante, quando viu que ele havia perdido a guerra, de uma maneira mais estúpida, que somente a explicação era: Deus está com esse povo, não tem outra explicação. Então ele subiu, fugiu correndo, fugiu, porque ele se lembrou que Éber, o queneu, morava nas proximidades. E Éber, ele era um homem que conhecia o povo de Deus, ele conhecia o Deus de Israel, porém ele gostava dos favores daquele povo cananeu. Ele era um nômade, ele queria se dar bem com todo mundo porque ele precisava fazer negócios com todas as pessoas. Então ele conseguia estar num lugar, vamos dizer assim, em cima do muro. Em cima do muro, ele não era inimigo dos inimigos de Israel, não era. E Cícera, sabendo disso, subiu, fugiu e falou: Queneu Weber mora por aqui. Então ele pensou: vou à casa dele onde ficarei guardado. Eu creio que ele pensou exatamente isso.
Então eu quero dizer aqui para você que o Senhor, quando Ele libera uma palavra para nós, tudo que nós precisamos é confiar. Ele disse que entregaria os inimigos na mão. Este é o dia. Dispõe-te. Entregarei os inimigos da sua mão. Desce agora. Primeiro ele mandou subir o Monte Tabor. Dispõe-te, desce agora. Essa descida com os cavalos, o trotar dos cavalos, aquele barulho do galope dos cavalos, trouxe um terror sobre os inimigos, porque a terra tremia. O Senhor fez a terra tremer e o barulho foi ficando ensurdecedor. Imagina, ensurdecedor. E a chuva caiu, os cavalos conseguiram, numa boa, continuar o seu galope, mas os carros de ferro não. Quando o rio transbordou, os carros atolaram. Imagina que presa fácil para Baraque e o seu exército, para Débora, o que presa fácil ficou os inimigos. Não havia para onde correr. Não havia para onde correr. E eles, montados em cavalos, facilmente eles conseguiram ultrapassar aquilo ali, vencer e matar todos os inimigos. Então, o Senhor tem as suas estratégias para a guerra. O Senhor tem os seus meios. O Senhor usa os meios mais inusitados. Não cabe a nós dizermos a Ele: olha, Senhor, quero te dar uma ideia. Eu penso que o melhor seria desse jeito. Senhor, o Senhor poderia fazer dessa forma. Não, queridos, não vamos dar ideias para Deus, por mais tentador que isso seja. O Senhor, Ele tem os seus próprios planos que são muito mais altos do que os nossos. Ele tem os seus pensamentos que estão acima dos nossos, muito acima dos nossos. Então eu creio que a nossa tarefa, a nossa ocupação para vencer uma guerra é simplesmente confiar na palavra que Deus nos deu. Ele libera a palavra e nós tomamos posse. Assim como Josafá também, diante daquele exército inimigo. Ele olhou e falou: Senhor, é um exército, eles são muito mais fortes do que nós. Não há como vencê-los. Contanto e porém, entretanto, os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão em Ti. Olha que lindo isso. Os nossos olhos, Senhor, estão em Ti. E tão somente ele adorou. E ele marchou com o povo adorando. E o exército inimigo foi destruído. Então, o Senhor tem uma habilidade excepcional de confundir os nossos inimigos. Quando os inimigos pensam que é o nosso fim, Ele deixa os inimigos acharem, pensarem que eles estão vencendo, que chegou o nosso fim. Ele permite isso. Quando o inimigo está muito confiante em si mesmo, o Senhor entra em cena. Quando ele entra em cena, ele muda o curso da história. Ele muda a sorte daqueles que têm a confiança nele. Isso é maravilhoso. Isso é uma esperança para mim e para você, que nas nossas batalhas nunca estamos sozinhos. Se você está com o Senhor, se você está do lado certo com o Senhor, a sua vitória é garantida por Ele. Se Ele te convocar para uma batalha, é porque Ele sabe, Ele pode vencer essa batalha. Ele jamais vai mandar você para uma batalha e te deixar lá sozinho ser destruído. Se você ouvi-lo, se você obedecê-lo, você sairá vitorioso. Amém? Porque Ele é vitorioso e aqueles que estão com Ele, guardados nele, confiantes nele, também somos vitoriosos. Então Deus é poderoso para mudar a sorte de quem quer que seja. Operando Ele, quem impedirá?
quem? Se ele criou todas as coisas, todo o universo, tudo está debaixo do seu poder. Você acha que qualquer principado, potestade, demônios, inimigos, exércitos inimigos podem derrubar, podem impedir o seu agir, podem atrapalhar os seus planos? O Senhor é soberano. O Senhor é soberano. Como aquele guerreiro nos filmes que a gente normalmente assiste, quando está por um fio, quando está no final, você pensa, não tem mais jeito, acabou, não há mais esperança. O Senhor entra em cena, como aquele guerreiro daqueles filmes maravilhosos que a gente assiste. E ele chega montado no seu cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele chega e muda o curso da história. Ele muda a sorte de todos os personagens. É como um grande jogo, onde ele sabe exatamente quem é quem. E ele sabe o que vai fazer. E ele sabe exatamente a hora que vai fazer, a hora que vai agir. Então a Bíblia diz que este é o dia que o Senhor fez. Imagina Débora quando falou com Baraque, Baraque dispõe-te, este é o dia que o Senhor vai te entregar os inimigos nas suas mãos. Glória a Deus. Já imaginou, queridos? O Senhor dizendo para mim e para você, dispõe-te, filha, levanta, hoje é o dia que eu vou entregar os inimigos nas suas mãos. Então, meus amados, é uma questão de confiança e fé. Confiança e fé. Nossos inimigos não são pessoas. Nossos inimigos são nas regiões celestiais, questões espirituais que usam as pessoas. Usam as pessoas, mas não são as pessoas. Por quem você quer ser conduzido? Se é por Deus, a vitória é garantida. Então ande com o Senhor, escute o Senhor, obedeça o Senhor, esteja do lado do Senhor, o lado certo da batalha. Eu quero ficar por aqui hoje, quero que você medite um pouco, que você ore a respeito que o Senhor hoje pode estar dizendo para você, filha, filho, não desanima, parece que é o fim. Os inimigos estão se aproximando, tá tudo escuro, tá tudo difícil, você não vê saída. Mas saiba que o Senhor tem uma carta na manga, saiba que o Senhor tem um plano. Ele sempre tem um plano para os seus filhos. Ele não nos deixa nas nossas batalhas de qualquer maneira, de forma nenhuma. Ainda que você esteja passando um momento difícil, ainda que você tenha que lembrar que Jesus foi conduzido ao deserto, ele não foi jogado lá pelo diabo, ele foi conduzido pelo Espírito para passar numa prova, numa difícil prova, não é mesmo? Ele não estava lá jogado de qualquer maneira. O Senhor aguardava o seu posicionamento. Essa é a palavra do Senhor hoje. Dispõe-te, fique de pé, permaneça firme, esteja firme, porque eu vou chegar e eu vou mudar a sorte. E depois que passar essa sua tribulação, dificuldade, luta, batalha, guerra, deserto, eu vou te colocar num lugar mais alto de autoridade e poder. Então, meus queridos, minha querida, eu espero que você hoje receba essa palavra no seu coração. O Senhor sempre tem um plano que jamais talvez a gente imaginaria, mas Ele tem. E Ele coloca em prática quando às vezes a gente pensa que não há mais saída. Ele é aquele que traz alegria depois de uma noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai amanhecer. Sempre vai amanhecer. A questão é atravessar a noite escura e chegar do outro lado. Vai romper amanhã. O Senhor virá ao romper da manhã. Amém? Um beijo no seu coração. Amanhã a gente volta caminhando um pouco mais com esta mulher. Vamos saber o que aconteceu com o comandante do exército inimigo. Onde que ele foi parar?
Qual foi o fim dele? Vamos ouvir um pouco mais, tá bom? Até amanhã. Fica com Deus. Deus te abençoe.